Bom, então, Nelson, a primeira coisa que você deve fazer é abrir as duas templates, tá? Então, vou buscar as duas aqui. Uma é a template que o Civil 3D reconhece, que foi passado para você nos arquivos de curso de rodovia. Então, a gente vai abrir ela aqui. Tá aqui em curso Civil 3D, rodovias. Essa você já tem aí também, templates. Essa aqui, ó, template, folha de documentação. Essa que o Civil 3D reconhece, tá? Aqui tem as abas distribuídas, como você pode ver aqui, seção 1 para 1000 e planta e perfil 1 para 1000. Basicamente são essas duas abas que a gente vai trabalhar. Tá? Agora eu vou abrir a sua template, que eu deixei localizada em uma pasta também específica aqui. E aí a gente vai reunir as informações do tamanho da folha A1, que é a mesma que a gente está utilizando lá. O processo vai ser o mesmo para as outras, tá? Nessa folha A1, a gente vai deletar tudo que se refere ao viewport, tá? Então, todas as viewports que você tem aqui localizadas, você vai deletá-las, confirmar se existe ainda alguma viewport. Como eu estou dando duplo clique aqui, não existe, tá? A gente vai lá para a DWT do Civil e aqui em planta em perfil, primeiro a gente vai fazer para a seção, então A1 seção, né? Vou selecionar tudo menos a viewport, tá? Para deletar e aí substituir pelas informações que você tem na sua folha. Então, Ctrl C, selecionando tudo aqui. E aí vou para o outro arquivo e utilizo a opção Paste e clico aqui para ele localizar o mais próximo possível da folha. Tá? Além disso, a gente vai encaixar a folha no layout através da opção Modify. Então a gente vem aqui nessa aba, seção 1 para 1000, vem aqui em Modify e verifica aqui a opção Window. Clica em Window e encaixa o bloco que a gente trouxe para essa folha em relação ao layout. Ok? Tá. Mais próximo possível, né? Como ele contém aqui esse tracejado, ele não encaixou perfeitamente. Vamos fazer de novo. A1 para 1000 e a gente usa aqui a opção Window. De um endpoint ao outro aqui. As informações menos a viewport, vamos trazer aqui para baixo. E aqui a gente ajusta a viewport, traz aqui para cá, ó. Vamos fechar aqui embaixo. E aqui na folha. É importante que se diga que essa viewport tem que estar travada como está. Ok? Então a gente fez isso para seção A1, 1 para 1000. E aí em planta perfil, a gente vai fazer a mesma coisa. Em planta perfil você pode perceber que quando a gente clicar aqui ó, em 1 para 1000, A1, ele tem duas viewports, tá? Então a gente vai manter essas duas viewports. Em função da template que você tem, talvez a gente estenda um pouco mais. Então, como é a mesma folha, a gente pode até já utilizar o Ctrl V, seleciono tudo aqui, retiro tudo que tem, né? Menos as viewports. E aí utilizo o Ctrl V aqui e a gente vai inserir a folha aqui abaixo. Tá? Bem próximo aí a template. Aí aqui,
Se você quiser deixar no espaço reservado, aí depende muito da sua concepção, né? Porque eu estou vendo que aqui você tem aqui a viewport utilizando o espaço inteiro aqui da folha, né? Então, se você quiser, você pode trazer a viewport mais para cá, assim, ó. Pegar o ponto perpendicular para os dois casos. Ok? Com a viewport travada em 1:1000, então, a primeira etapa está feita. A gente vai fazer esse exemplo tanto para encaixar as seções na folha de seção 1:1000, quanto a planta em perfil. Já vou utilizar um projeto que eu já tenho pronto, explicar como que funciona o Code Set Style para depois a gente distribuir as folhas de forma automática. Bom, então com isso a gente vai salvar o DWT em Save As, aqui Drawing Template. Vou colocar aqui no próprio área de trabalho, chamar aqui de Template Nelson. Então todas essas abas aqui vão aparecer, tá? Aí depende muito, você quer que apareça aqui, ainda mais uma opção aqui para a gente confirmar, tá? Todas essas abas aqui embaixo vão aparecer. Se você quiser que apareça só algumas, basta você deletar as abas que não convém para você, ó, e deixar só as que interessam. E aí na hora que você gerar o viewframe, vai aparecer só na lista aquelas abas que são importantes para você, tá? No caso aqui, para a gente fazer o exemplo, eu vou deixar só a aba planta em perfil 1:1000 e a aba seção 1:1000. Ok? Só essas duas aqui, né? Tem mais uma aqui para a gente deletar. Então vamos salvar novamente, ó, Save As DWT. Vamos salvar no mesmo local que a gente salvou o outro arquivo. Então a parte de template está finalizada. Aqui eu não preciso salvar porque eu fiz as alterações. Eu não quero deixar o arquivo alterado. Então a gente vai buscar o nosso arquivo exemplo. Vou pegar um arquivo que eu fiz em um dos cursos aqui na Prospecad. Que já o corredor já está pronto já. Tá, então tá aqui, eu estou com o corredor pronto, o perfil do grade também finalizado e assembly. Aí assembly, o Code Set Style, você pode perceber aqui que a gente tem, entrando aqui na Assembly Properties, a gente trabalha com um específico aqui, que é o pavimentação rodovia corredor. Qual que é a estrutura do Code Set Style? Como é que o Code Set Style funciona? Então você tem 3 principais itens, que é o link, o ponto e o shape, tá? O link se refere às linhas de ligação entre os pontos. Os pontos, que é esse tópico aqui, se refere a esses pontos de conexão aqui entre os links, onde a gente encaixa as subassemblies, onde a gente consegue extrair as informações de nota de serviço, tá? E os shapes, que é o último tópico aqui de Code Set, que é essa opção, são as achuras do Civil 3D. Através desse elemento que a gente consegue levantar as informações de pavimentação, por exemplo, tá? Enfim, como que eu faço para configurar a Code Set Style? A ideia aqui é sempre a gente partir de uma que já existe. Então, por exemplo, vou usar aqui a opção Assembly Properties, tá? Venho aqui em aba Codes, sempre eu vou ter ou Standard ou All Codes, algo assim, que eles estão localizados em Settings, na aba General, aqui em Styles, Code Set Styles, ó, primeiro item que você tem na aba Settings, tá?
Então, a partir do momento que você abre a template, a lista de templates que você, a lista de code set styles que você tem no arquivo já vai aparecer nessa pasta, disponíveis aqui para você usar, tá? Enfim, então, vamos supor que eu vou partir de uma code set chamada all codes, ou melhor, chamada standard. Quando eu aplico a standard, você vê que você está usando um estilo básico, com as mesmas achuras, o mesmo tipo de achura, a mesma cor de achura, que é o sólido em cinza, os mesmos estilos, o mesmo estilo de link que você tem aqui em azul, todas as linhas aqui você tem elas em azul, e o mesmo estilo de pontos, todas elas estão aparecendo em branco. Tá? Se eu tenho uma assembly como essa, de uma vicinal de estrada, como eu faço, por exemplo, para cada link desse aparecer em cor diferente? Quando você seleciona a sua assembly, para o cursor aqui, ele te traz a codificação dessa assembly. Nesse caso nosso aqui, em que eu estou trabalhando com a assembly Lane Outside Separate Widening, que é própria para vicinal, para você obter a super largura e super elevação, ele te traz a codificação PAVE1, pavimento superior, ou seja, é a base, é o link da base que vai aparecer ali na parte mais superficial da pista, ok? Aqui embaixo, ó, aqui já é PAVE2, então é a linha inferior e a linha superior da subbase, tá? Aí aqui a linha inferior do leito, que é o base, e aqui a linha inferior do subleito, que é o subbase, tá? Esses são os termos usados aí no Code Set Style, no padrão norte-americano, como foi produzido aqui o software, tá? Mas cada linha dessa tem um sentido, tem um significado para a gente aqui no Brasil. Aqui no acostamento você tem as mesmas informações, ó, PAVE1, aqui também a linha inferior do PAVE1, que é a base, a linha inferior do PAVE2, que é a subbase, a linha inferior do leito, que é o base, e a linha inferior do subleito, que é o subbase. Tá? Como a gente usou uma assembly shoulder extend subbase, o que acontece? Ele estende todas as informações, todos os links e os shapes que você tem da assembly de pista para o acostamento. Então, por isso que ele continua com os mesmos códigos, ok? Tá? E os pontos, ó, as achuras, ele vai aparecer as informações lá mesmo, com os mesmos nomes dos links. E os pontos, conforme você para aqui, você vê, ó, esse é o EPS. Então, vamos desde o início lá, então. Esse aqui, ó, vai ser o crown, que ele não está aparecendo aqui, mas é o crown. Aqui eu paro, o crown é o que? É o ponto do eixo. Ó. Esses pontos aqui, nessa code set, ele não está aparecendo. Tá vendo? Porque a gente está usando uma code set primitiva. Só que aqui, ó, a gente tem, ó, se a gente parar, pegar, por exemplo, uma outra code set, você vai perceber essas codificações. Vou colocar all codes, que aí já aparece todos os códigos, né? Que aqui não está aparecendo ponto, então vamos usar a nossa mesmo, para ele aparecer o significado dos pontos. Por exemplo, aqui, ó, você tem o ETW, que é o ponto do bordo da pista, o ETW PAVE1, que é o ponto da base, né, no bordo, ETW PAVE2, né, que é o ponto do bordo da base, da subbase. Aqui é o ponto do bordo do leito, que vai aparecer ETW base. Está vendo que os mesmos significados que você tem no link, ó. Só que agora para pontos, ó, ETW sub. Esse aqui é o ponto do bordo no subleito. Então, de todos você consegue extrair as informações de
nota de serviço. Tá? E aqui é o EPS, ó, Endpoint Shoulder, né, o ponto final do acostamento. Tá? E aqui é o Daylight Sub, que é onde você tem o talude, né? Esse aqui é o link, por exemplo, do talude no acostamento. Tá? E esse aqui é o link, esse aqui é o ponto, codificação do ponto do talude do acostamento. Você está vendo que quando eu paro aqui, ele mostra top. Esse aqui é o link, foi codificado como top. Então, todos os links que são codificados como top, a hora que você vai criar a superfície, que os links justamente servem para você criar a superfície, definir a superfície através desses links, e aqui datum, ó, como você pode ver, ó, quando a gente cria uma superfície, cria pelo top ou topo, quando você está trabalhando com Kit Country Brasil, ele vai pegar todos os links que estão acima, inclusive esse aqui que foi classificado como top. Então, ele vai triangular nessa parte superior. Tá? Quando a gente define datum, ou seja, os links que estão codificados aqui, eles estão como datum, como está aparecendo aqui. Então, você vai criar a superfície considerando a escavação da pavimentação, entendeu? Ele passa pelos links inferiores da assembly. Então, a triangulação é definida sempre a partir dos links. Enfim, como a gente já conheceu aqui a estrutura da assembly, desde os links com os pontos e shapes, a gente vai acessar a barcodes e vamos pegar, por exemplo, o standard. Tá? A gente vai usar a assembly primitivo, o code set style primitivo aqui. Então, assembly properties, vamos acessar aqui em codes. E aqui a gente pode verificar que tem os estilos, todos estão em standard, para link, ponto e shape. Então, se eu quiser adicionar um link ou um ponto ou um shape, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui em Add, ó, tá vendo? Adicionar uma marcação gráfica para ele, vou usar, por exemplo, Basic. E importar, ó, você tem New Code, eu quero importar um ponto do acostamento. Tá? Venho em Import Codes, seleciono o ponto do acostamento. O que vai acontecer aqui? Ó? No ponto do acostamento, você vai ter aqui o estilo Basic ligado. Tá? Só que esse estilo Basic, ele está dentro dele, você tem a visão em plano, em model, em profile, section. Cada visão dessa vai ser apresentado pela configuração que você aplica aqui. Então, vou colocar a cor azul, por exemplo, e uma marcação para esse bordo do acostamento. E aí eu vou importar os codes que eu tenho, posso importar todos aqui. Ó. Então, vou selecionar todos os pontos que eu tenho aqui dessa assembly que eu montei, dou um Enter. O que vai acontecer? Todos esses pontos, eles são apresentados aqui na minha lista de code set style. Todos eles eu posso configurar. Esse ponto em específico, a gente inclusive nem vai precisar. Mas todos os pontos foram importados aqui. Então, por exemplo, eu quero modificar o ponto em relação ao bordo do acostamento. Quero deixar uma marcação gráfica diferente para ele. Então, vem aqui em Basic, que é o que a gente configurou lá. Dou um OK. E vou dar um OK aqui novamente e OK. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Esse ponto aqui tem que ser modificado. Tá? O EPS vai ter que ser modificado. Então, em standard, né, que a gente está usando o standard aqui, vem aqui no estilo e a gente vai verificar aqui o ponto, basic, em seção, tá? Porque a gente está olhando em seção.
Tá? Vou colocar aí uma cor vermelha, que ela tá como baileiro, vou colocar uma cor vermelha aqui. Então a gente vai mudar, por exemplo, para Basic X, ó, o que vai acontecer? Vou aplicar aqui no meu ambiente, ó, e ele vai aparecer lá na seção com essa marcação gráfica. E aí eu vou mudar aqui, por exemplo, para outro, vou colocar cota, por exemplo. Aplico aqui e aplico aqui de novo, olha, já apareceu exatamente no Endpoint Shoulder, que é o que a gente está propondo aqui para ele, tá vendo? Se eu paro o cursor aqui, ele está falando ó, EPS, certo? Então é assim, ó, e aí, por exemplo, você quer inserir informações de nota de serviço, você tem aqui em Label Style, você acessa e tem como criar, vamos partir de uma aqui já, ó, Standard, por exemplo. Vamos acessar Standard, vamos ver como é que está configurado essas informações. Aqui eu consigo inserir informações como cota e offset. Então vem aqui em Layout, aqui nas Properties, você tem as informações, ó, que inclusive já estão colocadas aqui, ó, Subassembly Point Offset e Subassembly Point Elevation. Tá? O que vai acontecer? Ó, ele já no preview dele já mostra, tá? O offset, a distância em relação ao eixo e a cota. Isso aqui você pode aumentar em relação ao valor aqui que você tem, por exemplo, vou colocar meio milímetro e inserir aqui o posicionamento, né, dessas labels, né? Colocando aqui uma rotação, por exemplo, quero que fique em 90 graus, quero que fique 5 milímetros em relação ao ponto, ó, e aí no preview ele vai levar essas informações lá. Olha lá, tá vendo? Ou seja, a partir daqui a gente cria as notas de serviço também, tá? Então essa é uma informação de um ponto que está aqui, ó. Então correu aqui 3,5 metros, né? 3 de pista e meio de acostamento. E a cota, né? Que ele simula uma cota aqui, mas utilizando esse Code Set Style que você criou, que você está criando, que é o Standard, quando você cria uma Section View e aplica esse Code Set no corredor, dentro da Section View, ele vai aparecer essas informações que você configurou. E a mesma coisa para o link para o shape. Então, como eu importei todos os codes aqui, todas as camadas da pista que você tem aí na Assembly, ele vai apresentar aqui no Code Set para a gente. Então, aí, por exemplo, eu quero mudar a Ashura, o pattern que está sendo trabalhado para o subleito. Então, subleito aqui para a gente se refere ao subbase no Civil 3D. Eu clico aqui no Standard e posso usar um que já existe ou posso usar um novo. Ó. Vou criar uma nova pattern, uma nova Ashura para essa base. Eu vou colocar aqui em seção, certo? É bom que se diga que tem que estar em seção. Colocar, sei lá, só para a gente fazer uma simulação, colocar a cor ciana, tá? Isso aqui, na verdade, não vai importar, que é o borderline, né? A linha que limita a Ashura, tá? Aí você tem a área fio. A área fio eu vou colocar uma cor, sei lá, essa cor aqui, ó, tá? 44. E aí no pattern a gente especifica qual é a Ashura que a gente quer usar ou o pattern que a gente quer usar para essa subassembly. Então eu vou usar aqui o pattern, pegar um aqui que a gente costuma usar, esse aqui, por exemplo. E aqui você pode ajustar a escala. Então vou colocar aqui, ó, ponto 1. Tá? O ângulo também você pode controlar dessa Ashura. Vou dar um OK aqui. Deixei como New Shape Style mesmo. Um OK novamente.
Então, para a gente aplicar, o que acontece muitas vezes, na verdade é um bug do software, né? A gente coloca aqui em section, você tem que prestar atenção. A gente colocou aqui em section, mas ele não mudou. Vamos mudar aqui então para implanta, que ele vai mudar lá. Vou colocar essa aqui, a gente está trabalhando as mesmas configurações, tá? Aí, ponto 1. Olha lá. Então toda essa área aqui foi alterada para shape no subleito da nossa estrada, tá? E aí o link, eu vou pegar, por exemplo, esse link Pave 1, tá? Para a gente alterar. Então vem aqui em Subassembly Properties, no próprio Standard, né? Vem aqui em Assembly Properties, na verdade, para ele liberar para você a edição do code. Em Codes a gente vem aqui em Standard e a gente vai modificar agora para Pave 1, né? Link, na verdade, não Shape. Então a gente vai lá no elemento Link, vem aqui em Pave 1, modifica aqui para um link que você quer apresentar. Já tem alguns prontos já, então vou usar esse base, por exemplo, ó, em que eu tenho o link com essa cor em planta. Aqui é a mesma coisa, quando na verdade está trabalhando em seção, mas a gente tem que modificar em planta para ele entender que está na seção. O certo seria a gente modificar em seção, mas Civil 3D tem esse probleminha aí. Aí ele modifica, tá? Ele não modificou de cima por quê? Porque esse aqui ele considera como top, ok? Então, Code Set Style, com você tendo esses conhecimentos aqui, basicamente você consegue fazer todos os outros elementos. Bom, então, agora a gente vai verificar. Antes de verificar os frames, Nelson, eu queria mostrar aqui para você o seguinte, ó. Em planta, a gente tem como alterar o Code Set Style que está sendo utilizado em planta, ok? Opa. E também em 3D, tá? Então, aqui, por exemplo, em planta você está usando aqui um tipo de codificação. A gente estava trabalhando com standard, né? O que vai acontecer ali? Ele mantém aquela Code Set Style para aquele ambiente, aqui no caso em planta. E esses links aqui, os que aparecem são os links superiores, ó, tá vendo? Que é o top, que é o link de cima, tá? Essas linhas aqui são as linhas longitudinais, são as filter lines do corredor que você consegue obter a partir dessa aba, mas aí é um outro assunto, tá? E aqui então os Code Set Style separa o cursor aqui, ele mostra qual que é o link que você está vendo na vista de topo, tá? Então vamos supor, eu quero modificar esse link azul, quero colocar um outro link em top. Então acesso aqui o Code Set Standard que a gente está olhando. E aí em top a gente vai fazer essa modificação. Vou colocar um link base e vou verificar qual é a cor que ele está aparecendo em planta. É a cor 35. Ó. Então dou um OK, OK novamente. Dou um rebuild aqui para a gente poder atualizar o corredor também. Tá? E aí a gente verifica isso. Vamos modificar agora o Pave 1, tá? Que é o Page 1, ele está com a cor 35. Aqui as mesmas cores aqui, né? 35. Eu vou modificar aqui para uma cor cinza, por exemplo. E vou aplicar, dar um OK e vou aplicar aqui, ó. Eu paro o cursor aqui, ele mostra que é o top e o pave. Então eu vou ter que modificar o pave, né? Você pode acessar o Code Set Style diretamente por aqui. Edit Code Set Style. Modificar aqui o pave, ó. Que é essa opção aqui, ó. Vamos mudar aqui para base. Que é o que está aparecendo na vista de topo, como eu falei. Então base, OK, OK.
Dar um regenho aqui. Então aqui a gente já tem todos os links, pontos, shapes configurados. Se a gente alterar para um que a gente tem aqui, por exemplo, pavimentação, rodovia, corredor, olha o que acontece, ele já modifica automaticamente, tá? Já aparece esse Area Fill Style, que é o que a gente chama aqui em Code Set Style. Se a gente acessar, ó, como é que está configurado aqui em pavimentação, rodovia, corredor, a gente tem a material Area Fill Style classificado, né? Então, quando a gente está aqui com Pave, que é a superfície da pista em vista superior, a gente tem o base. E esse base, ó, ele está com essas configurações em planta. Area Fill com essa cor, ou seja, automaticamente ele vai achurar toda a área do pave, ok? Então até essa linha aqui é o pave, ó. Tá? Aqui a gente tem a linha até a pista e a linha até o acostamento. Ok? Então, como se trata aí nos dois casos que a gente tinha visto aqui em sessão, os dois casos aqui a gente tem o Pave 1, certo? E aqui também, então ele vai achurar com esse material Area Fill Style toda essa região, tá? E aí eu tenho, isso aqui é em planta, é um Code Set Style que a gente tem em planta. E um Code Set Style que a gente tem em 3D, se você analisar aqui em Objective-R, no 3D ele já modifica um pouquinho a cara dele, ó. Então vou dar um zoom aqui para a gente verificar. Vou deixar aqui, em vez de conceitual, vou deixar o wireframe. Vamos trabalhar com 3D. Com 3D Orbit. Vou deixar colocar a lei ISO aqui, selecionar aqui. E vou trabalhar com 3D Orbit. Vou girar ele aqui, ó. É a mesma coisa do Objective-R. Só que eu vou só olhar ele aqui em 3D mesmo, sem mexer muito no objeto, tá? Tá vendo que aqui ele traz as informações no Code Set Style. Então seleciono o corredor Edit Code Set Style. Todas essas informações aqui estão em 3D Model. Então o link, por exemplo, vamos pegar o link do Pave. E aí eu acesso aqui esse estilo. Em Model ele está aparecendo na cor 149. Então se a gente olhar lá, ele está com essa mesma cor no link. Tá vendo? Esse link aqui. As achuras, a mesma coisa. Se eu vier Edit Code Set Style, e aí então já são aspectos em 3D. Bom, então aqui se a gente verificar aqui nos shapes, os 4 shapes que a gente está trabalhando aqui para base, subbase, leito, subleito, se eu pegar o Pave 1, ó, em Model, ele está com as mesmas características que está sendo apresentada aqui na vista em 3D, ó, que é essa primeira camada. E aí assim por diante, ó, no Pave 2, mesma coisa. Se eu vier aqui, a gente está usando um estilo subbase. Aí no estilo subbase, eu tenho também essa mesma cor, só que um pattern diferente, ó, que é o que está sendo apresentado na segunda camada, que é a subbase. E assim por diante, tá? Então, o que está sendo representado no 3D é o que está configurado em Model, aqui na Code Set Style. Inclusive, a gente usa, até para fazer um drive, uma Code Set Style específica, que é esse modelo 3D aqui, que você tem já algumas
alguns estilos pré-definidos para aparecer aqui em Render Material. Então, quando a gente está trabalhando com materiais aplicados aqui em cada estilo e a gente muda a vista aqui para realístico, ele vai adotar essas características, esses estilos que foram pré-definidos na Code Set Style. Então, mudei aqui o realístico, ó, ele já apresenta todos esses materiais de render que a gente trabalhou na Code Set Style. Bom, Nelson, vamos criar as viewframes então. A gente já tem um corredor já com alinhamento, tudo especificado, grade, assembly. A gente vem viewframe groups, create viewframes. A gente acessa a tela, essa tela você já conhece, define qual alinhamento, o intervalo do início ao fim. Aqui vai mudar, tá? A gente vai colocar em planta em perfil e a gente vai buscar a template. A template que a gente configurou com as suas informações. Então, servidor, a gente busca aqui a template aqui onde eu coloquei aqui em técnico, curso consultorias Nelson. Tá, perdão, a gente tinha salvo aqui, né? Tá, então apareceu aqui, ó. A1 planta e perfil 1 para 1000. Não apareceu a outra aba porque a gente não está fazendo as sessões, tá? Então, ok. Aqui as mesmas configurações que você já aprendeu no curso de rodovia, né? E aqui o perfil de acabamento que a gente costuma usar, junto com o database de acabamento. Então, vou criar as folhas. As folhas estão criadas, tá? Em função do que a gente configurou já. Ele já identificou. E aqui a gente vai usar Create Sheets. Vamos gerar as folhas aqui. Então, essa opção. Aí aqui eu vou colocar todos os layouts em um novo desenho. Tá? Como eu estou especificando. Aqui a gente deixa sem nada. E aí a gente faz aí a finalização desse processo. Tá? Essas informações a gente pode manter como ativas. Vamos criar a folha. E clicar em um ponto aqui da tela para ele processar esse comando e aí salvar, ao mesmo tempo salvar o arquivo. Bom, então criou aqui essa aba aqui que ele traz aqui as folhas de forma em referência externa. Vou dar um duplo clique e a gente vai olhar como ficou. Bom, então está aparecendo aqui já. Tá todas as abas aqui com o padrão da sua folha aqui, ok? Com os perfis e em planta e em perfil, como a gente tinha especificado. Tá? Ok? Aqui está o seu norte, suas informações aqui no carimbo, tá? Tudo certinho aqui especificado. Agora a gente vai fazer a mesma coisa por causa das seções, tá? Então, nas seções transversais eu tenho que ter todas as sample lines aqui. Então eu vou criar as sample lines, as section views, tá? E aí depois a gente vai mostrar o processo trabalhando com essa template. Essa parte eu vou pular porque você já sabe essa parte já. Bom, Nelson, então aqui a gente já tem as sample lines criadas, só deixei invisível aqui, tá? Deixei só com a marcação do estaqueamento. E aí a gente vai criar section views, então. Section views, create multiple views. Tá? Vou usar aqui a opção qual alinhamento você vai usar, qual grupo de sample lines, tá? Isso aqui você já sabe fazer. Isso aqui é importante você deixar na mesma style que compreende aqui a escala 1 para 1000, então a gente vai
colocar escalar 1 para 1000 porque a template trabalhou 1 para 1000. Então, quando você configurar a sua template para 1 para 200, 1 para 500 e tal, você tem que usar essas outras opções. Tá? Aqui a gente vai trabalhar com a DWT que a gente criou lá. Então, vamos buscar a DWT. Aqui a gente vai trazer aqui da sua própria template. Ele já apareceu aqui a aba correspondente, tá? E aqui é o grupo Plot Style. Você pode usar essa seção transversal na template, que aí você já tem as informações de offset em linhas e em colunas aqui embaixo. Ó. Então, ó, 100 milímetros entre cada seção, entre as colunas e entre as linhas. 50, aqui é 50 milímetros entre as colunas e aqui 100 milímetros entre as linhas. E aqui de que forma ele vai ser organizado. Ó. Então, upper left, ou seja, vai começar a seção à esquerda da parte superior. Vão estar posicionados de uma linha central e vai ser uniforme para todos. Ok? Em relação a essas informações aqui de offsets. Então, você consegue trabalhar com seção transversal que vai te atender legal para organização, encaixe das seções na folha. Tá? Então, seguindo aqui a gente tem as informações do nosso projeto. O que vai aparecer no nosso projeto? Então, eu tenho aqui o estilo de corte de aterro. Se eu acessar aqui, a gente tem as informações aqui, área freestyle. As linhas ainda não estão aparecendo, né? Vamos fazer com que as linhas apareçam, então, da linha do terreno do perfil. Não. Então, tá aqui, né? Então, se a gente acessar aqui, ó, o Sample Line Group Properties, eu tenho todas essas informações aparecendo, porém, eu não tenho as informações das linhas de projeto e de perfil que a gente consegue a partir de Sample More Search. Isso você já compreende, né? Só estou fazendo para ilustrar bem o nosso exemplo aqui. Então, vou trazer aqui o trecho 1 e rodovia vicinal. Tá? Vou trabalhar só com as linhas, mesmo de terreno, tá? Em estilos diferentes, então em cores diferentes. Tá? Vamos voltar então para a Section View, a função de criação da Section View, agora que a gente configurou já esses detalhes, né? Então, Section Views, Create Multiple Views. Vou usar a escala 1 para 1000 aqui, da mesma forma que eu ensinei aqui, né? A DWT e a aba vai ser a mesma. E aqui eu vou usar a organização de seção transversal. Então vamos avançar. Todas essas opções aqui a gente nem precisa ligar, né? Só mesmo que corte aterro a gente pode até ligar. Databands. Vamos deixar assim mesmo. E aí aqui é a tabela de volume, né? Então não vou criar ela por enquanto. Então vou criar a Section Views aqui com base na template. Ele já vai organizar as folhas para a gente. Nós podemos perceber que ele já encaixou já as seções nas folhas. Vamos só esperar terminar o processo. Isso, inclusive, eu já ensinei na videoaula volume 2, né? Que aqui ele está aqui com... Acho que está faltando informação, né? Está faltando algumas... Essas informações, inclusive, são do corredor que eu não liguei, mas, como eu disse, esse não é o tema principal do nossa aula aqui, tá? Então, criou todas as folhas necessárias. Para você exportar essas seções enquadradas nas folhas, você pode usar a opção Output, você tem que Create Section Sheets, tá? E aí você vai definir qual que é o alinhamento, qual é o grupo de Sample Line e qual é o grupo de Section Views que a gente acabou de criar. Aqui é o nome do conjunto de folhas que você pode dar, vou colocar aqui folha, vicinal,
E aqui é importante, você tem que dizer em qual pasta vai estar salvo todos esses arquivos. Vou colocar na pasta, na sua pasta aqui de consultorias, tá? Aqui, ó. Tá? Então, salvei nessa pasta, localizando essa pasta, vou criar as folhas. Você vê que é o mesmo processo da ViewFrames, né? Ele vai fazer todo o processo, todo o andamento da geração das folhas e vai salvar o arquivo. Então aqui ele cria no próprio arquivo em que a gente fez o projeto, ele vai criar as seções, tá? Dentro da sua folha, em todas as abas aqui. Ok, Nelson? Então é isso, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato, pode mandar um e-mail aqui que a gente responde o seu suporte, tá? Se tiver faltando alguma informação que você gostaria de ver, a gente pode conversar depois e aí a gente pode passar as informações aí para você, ok? Obrigado, então, até logo.